As bactérias no seu intestino estão morrendo de fome neste momento, e como não têm o que comer, começaram a comer você. Isso não é de forma alguma uma metáfora. É uma realidade biológica alarmante. Quando você mata seu ecossistema interno de fome ao não fornecer o ambiente adequado, esses trilhões de bactérias param de processar alimentos e começam a digerir o seu próprio revestimento intestinal protetor. Essa autofagia interna é o gatilho oculto por trás da névoa mental da qual você não consegue se livrar, do inchaço persistente que faz suas roupas ficarem apertadas e da fadiga crônica que faz você se sentir tão exausto às 15 horas como se fosse meia-noite. Neste vídeo, vou apresentar 5 métodos naturais e cientificamente comprovados para eliminar as bactérias ruins, curar o revestimento intestinal e, finalmente, reativar o varredor de rua interno para liberar um nível de energia física e clareza mental que você não sente há anos. Vamos começar com um mecanismo que é quase completamente ignorado pela indústria da saúde, mas que é indiscutivelmente a ferramenta de limpeza mais importante que você possui. Ele é chamado de complexo motor migratório, CMM. Para entender por que isso é tão importante, precisamos corrigir um equívoco comum sobre como o sistema digestivo funciona. Muitas vezes imaginamos o intestino como uma esteira rolante contínua. Você coloca comida e ele a empurra para fora. Na realidade, porém, o intestino delgado tem dois modos distintos: o modo de alimentação e o modo de limpeza. Quando você come, seu intestino mistura e absorve nutrientes, mas uma limpeza profunda não pode ocorrer nessa fase. A limpeza profunda só pode acontecer depois que a última quebra de alimentos for concluída. É aqui que o CMM entra em ação. Pense nele como o seu varredor de rua interno. É uma forte onda de movimento que varre o intestino delgado. Sua função é empurrar alimentos não digeridos e detritos celulares para o intestino grosso, que é o lugar deles. Mas aqui está a regra mais importante. O varredor de rua só aparece quando as ruas estão vazias. Ele exige que seu estômago fique vazio por cerca de 90 minutos a 2 horas antes do ciclo começar. Uma vez iniciado, o próprio ciclo de limpeza dura cerca de 90 minutos. Se você comer qualquer coisa, seja apenas um punhado de amêndoas ou uma bebida detox especial, o ciclo de limpeza para imediatamente no momento em que as calorias chegam ao estômago. No mundo moderno, estamos sempre beliscando. Tomamos café da manhã, depois um lanche no meio da manhã, depois o almoço, um café com açúcar, o jantar e um lanche tarde da noite. Como nunca paramos de comer, a equipe de limpeza nunca aparece. Isso tem efeitos catastróficos. Quando o varredor de rua não trabalha, as bactérias podem estagnar no intestino delgado. Isso leva à fermentação, inchaço e a uma condição chamada SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Basicamente, o lixo se acumula porque a máquina de varrer nunca entra em ação. A solução não é uma pílula. Trata-se de dar espaço ao sistema digestivo novamente. Estudos mostram que um intervalo de 4 a 5 horas entre as refeições, sem lanches no meio, permite que essa onda de limpeza complete um ciclo inteiro. Trata-se de não fazer nada. Quando você ouve o estômago roncar, mesmo sem estar com fome de verdade, nem sempre é um pedido de socorro por comida. Muitas vezes, é o som do varredor de rua trabalhando. Simplesmente fechando a cozinha entre as refeições, você permite que o sistema se repare sozinho. Em segundo lugar, o ecossistema do jardim. Se entendemos que o sistema precisa de tempo para se limpar, precisamos observar os habitantes que vivem nesse sistema. Somos os hospedeiros de trilhões de bactérias. Por muito tempo, consideramos as bactérias como inimigas. Hoje sabemos que elas são mais como a terra de um jardim. Se o solo for estéril, nada pode crescer. Se o solo for fértil, as plantas prosperam. O erro que a maioria das pessoas comete é tentar consertar o intestino tomando uma cápsula comum de probióticos. Isso costuma ser ineficaz,
porque é como jogar algumas sementes no concreto. Se o ambiente não for adequado, elas não conseguirão criar raízes. A maneira mais eficaz de enriquecer esse ambiente é através da diversidade. Há um estudo fascinante no qual os pesquisadores trocaram a dieta de sul-africanos de áreas rurais pela de afro-americanos. A dieta rural era muito rica em fibras e pobre em gorduras. A dieta americana era exatamente o oposto. Em apenas 2 semanas, os americanos que consumiram a dieta rural rica em fibras experimentaram uma redução significativa na inflamação. Por quê? Porque as fibras são o combustível do qual as bactérias boas se alimentam. Quando você come fibras vegetais, elas chegam ao intestino grosso, onde as bactérias intestinais as fermentam. Esse processo cria compostos maravilhosos que aliviam a inflamação e curam o revestimento intestinal. Mas aqui está o ponto crucial. Diferentes tipos de bactérias comem coisas diferentes. Algumas espécies preferem as fibras das cebolas. Outras gostam das fibras das nozes. E outras ainda precisam das fibras das framboesas. O American Gut Project, um estudo em grande escala, descobriu que o indicador mais forte de um intestino saudável é o número de diferentes tipos de plantas consumidas. Eles descobriram que o ponto ideal é de 30 tipos diferentes de plantas por semana. Esse número pode parecer alto, mas inclui ervas, especiarias, nozes, sementes e frutas. O importante é a variedade da dieta, não apenas a quantidade. Se você comer uma tigela gigante de brócolis todos os dias, estará alimentando apenas as bactérias que comem brócolis. No entanto, se você comer uma pequena quantidade de brócolis junto com cenouras, sementes de abóbora, coentro e feijão preto, estará nutrindo um ecossistema diversificado. Ao expandir a variedade de plantas que você come, você constrói um jardim resiliente que expulsa as ervas daninhas, ou seja, as bactérias ruins. Chegamos agora ao mecanismo número 3. Precisamos falar sobre o tempo do intestino. Muitas vezes nos concentramos exclusivamente no que comemos, mas quando comemos é igualmente importante. Assim como o seu cérebro tem um ritmo de sono-vigília, a sua digestão também tem um ritmo. Tendemos a imaginar a digestão como uma fábrica que funciona na mesma velocidade, 24 horas por dia. Esse não é o caso. Estudos clínicos mostram que o seu corpo processa os alimentos muito melhor no início do dia. A sua sensibilidade à insulina e as suas enzimas digestivas atingem o pico de manhã e à tarde e diminuem significativamente após o anoitecer. Pense nisso como o trabalho em turnos de uma fábrica. O turno do dia tem a equipe completa e está pronto para trabalhar. O turno da noite consiste apenas em uma pequena equipe reduzida. Se você fizer uma refeição pesada às 21 horas, estará sobrecarregando o turno da noite, que já deveria ter ido dormir, com uma enorme carga de trabalho. Como o corpo é menos eficiente à noite, a comida permanece no estômago por mais tempo. Os níveis de açúcar no sangue permanecem altos por um período prolongado, o que leva a um maior armazenamento de gordura e inflamação. Além disso, a digestão consome muita energia. Se o seu corpo gasta energia para digerir uma refeição tardia, ele não pode usar essa energia para um sono profundo ou para a reparação celular. Há também uma conexão fascinante entre as bactérias intestinais e o seu sono. Certas bactérias ajudam na produção de substâncias químicas que regulam o sono, como a serotonina e a melatonina. Quando comemos tarde da noite, perturbamos o ritmo delas, o que, por sua vez, perturba o nosso sono. Torna-se um ciclo vicioso. O sono ruim leva a desejos por açúcar, o que leva a uma má saúde intestinal, o que, por sua vez, leva a um sono ainda pior. Para quebrar isso, aplicamos a alimentação com restrição de tempo. Não se trata de passar fome, mas de uma pausa metabólica. Tente limitar a sua janela de alimentação a 10 ou 12 horas. Por exemplo, coma apenas entre as 8 e as 20 horas. Essa simples mudança
ajuda a alinhar a ingestão de alimentos com a fase ativa do corpo. Ela permite que o revestimento intestinal se regenere durante a noite sem ser prejudicado por uma digestão ativa. Isso sinaliza ao seu corpo que é hora de reparação, não de processamento. Em quarto lugar, o interruptor de liga-desliga. O mecanismo número 4 nos afasta completamente da comida e nos leva à fiação do corpo. Você pode ter uma dieta perfeitamente variada e cronometrar suas refeições, mas se esse cabo estiver desgastado, a digestão irá parar. Estamos falando do nervo vago. O intestino e o cérebro estão fisicamente conectados por esse nervo. É uma via de mão dupla, mas o fluxo do tráfego é determinado pelo seu estresse. O seu sistema nervoso tem dois modos principais: lutar ou fugir, estresse, e descansar e digerir, relaxamento. Você não pode estar em ambos os modos ao mesmo tempo. Biologicamente falando, o seu corpo percebe uma ameaça quando você está fugindo de um tigre ou, o que é mais provável, estressado por causa de um e-mail. Em resposta, ele desvia o fluxo sanguíneo do intestino para os músculos para ajudá-lo a correr. A digestão é considerada um luxo. A sobrevivência é a prioridade. Isso significa que, se você comer enquanto estiver ansioso, correndo para uma reunião ou lendo notícias estressantes, estará literalmente comendo com a energia desligada. O ácido estomacal diminui e os movimentos intestinais ficam mais lentos. Essa estagnação faz com que a comida fique parada e apodreça em vez de ser digerida, causando inchaço e sensação de saciedade excessiva. Precisamos entender que a digestão começa no cérebro, não na boca. Precisamos mudar manualmente o interruptor para o modo descansar e digerir antes de comer. As populações mais longevas costumam ver as refeições como um momento relaxante e lento. Isso não é apenas tradição, é fisiologia. Uma maneira prática de fazer isso é através da respiração. Antes de dar a primeira mordida, simplesmente respire fundo 3 vezes. Faça a expiração mais longa do que a inspiração. Isso estimula fisicamente o nervo vago. Envia um sinal do corpo para o cérebro dizendo: estamos seguros. Então, o cérebro liga a energia para a digestão novamente. Leva apenas 30 segundos, mas muda a forma como o seu corpo processa essa refeição. Em quinto lugar, precisamos observar o que estamos introduzindo involuntariamente no sistema e que está arruinando nossos esforços. Muitas vezes nos concentramos no que podemos adicionar: mais couve, mais água, mais suplementos. Mas na biologia, a subtração costuma ser mais poderosa do que a adição. Atualmente, estamos expondo nossos intestinos a produtos químicos que agem como bombas no microbioma. Refiro-me especificamente ao abuso desnecessário de antibióticos e toxinas ambientais, como pesticidas. Os antibióticos salvam vidas. Em uma crise, eles são um milagre. Mas quando os usamos para qualquer resfriado leve ou quando os consumimos passivamente através de carne não orgânica, eles agem como um incêndio florestal. Eles queimam as bactérias ruins, mas também queimam a floresta boa. Pode levar meses para que a diversidade do microbioma se recupere. Mas não se trata apenas de medicamentos. É também a exposição crônica a pesticidas em nossos alimentos. Muitas plantações são pulverizadas com produtos químicos projetados para matar ervas daninhas e insetos. Quando consumimos esses resíduos, eles podem ter um efeito semelhante nas nossas bactérias intestinais. Basicamente, estamos engolindo pequenas doses de herbicidas que bagunçam nosso jardim interno. Além disso, precisamos considerar nossa fonte de água. A água da torneira costuma ser desinfetada com cloro para matar bactérias nos canos. Isso é bom para a segurança pública. Mas se você beber água clorada o dia todo, estará introduzindo continuamente um antibiótico leve no seu sistema. A estratégia aqui é a defesa. Trata-se de optar por alimentos orgânicos quando se trata da dúzia suja.
As frutas e vegetais que mais absorvem pesticidas, como morangos, espinafre e uvas. Isso inclui o uso de um filtro simples para a sua água potável para remover o cloro. Trata-se de interromper o ataque químico diário para que os outros 4 mecanismos que discutimos possam realmente fazer o seu trabalho. Isso nos leva a uma filosofia unificada de saúde intestinal. Pense no seu corpo como uma casa. Você não pode manter a casa limpa se estiver constantemente trazendo lama para dentro, se nunca der tempo para a equipe de limpeza trabalhar e se o sistema elétrico estiver constantemente em curto-circuito. Para realmente consertar o sistema, não precisamos de um chá detox. Precisamos respeitar o manual de instruções. Respeite a equipe de limpeza. Deixe um intervalo de 4 a 5 horas entre as refeições para que o varredor de rua possa trabalhar. Enriqueça o solo. Coma uma variedade de mais de 30 plantas por semana para nutrir um jardim saudável. Alinhe-se com o relógio. Pare de comer tarde da noite, para que o turno da noite possa fazer os reparos. Conserte a fiação. Respire e relaxe antes de comer para ativar o modo de digestão. Pare o ataque. Filtre a sua água e lave os seus produtos para reduzir a carga tóxica. A beleza do intestino é que ele é extremamente tolerante. As células do seu revestimento se renovam a cada poucos dias. A maioria das pessoas espera até ter um diagnóstico antes de começar a se cuidar. Elas esperam até que o inchaço se torne insuportável ou a fadiga se torne crônica. Mas o verdadeiro poder está na prevenção. Está nas escolhas silenciosas e cotidianas que ninguém vê. É a decisão de esperar mais 1 hora antes de comer. É a escolha da diversidade em vez da conveniência. É a respiração profunda antes do almoço. Essas pequenas ações constroem uma resiliência que permite que você envelheça não apenas com uma vida mais longa, mas com uma vida que vale a pena ser vivida. Se você achou essas análises úteis e deseja se aprofundar em como esses sistemas se relacionam com a sua saúde geral, certifique-se de se inscrever no canal. Há muito mais para descobrir. Eu adoraria ouvir de você nos comentários qual desses 5 mecanismos é atualmente o seu elo mais fraco. Deixe-me saber e nos vemos no próximo vídeo. Se essa história sobre o ecossistema interno mudou a maneira como você vê cada uma de suas refeições, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando verdades médicas e de saúde que o mundo moderno tentou enterrar sob pílulas e conveniência. Nutra o seu corpo, plante o futuro. O próximo tesouro de conhecimento se abrirá para você em breve.